Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós vamos falar aí sobre iframes, tá? Então, para a gente começar aí, primeiro a gente vai entender aí o que que é um iframe, tá? Então, um iframe é uma forma de você abrir aí uma página HTML dentro da sua página atual. Então, basicamente, nós definimos um espaço na página e dentro desse espaço a gente carrega uma nova página. Um exemplo muito comum disso são os vídeos do YouTube que são inseridos aí dentro de outros sites. Então ali o que acontece basicamente é que nós reservamos o espaço da página, dizemos ao navegador que ele deve carregar o vídeo do YouTube ali dentro. Ou seja, ele deve carregar uma página do YouTube específica ali que tem só o player da música, né, para que carregar ali dentro daquela área do site, tá? Então, para a gente poder criar, então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos criar um novo arquivo, tá? Então podem criar aí uma nova pasta aí no curso de vocês. Legal? A gente vai definir ela como aula 7. Dentro dessa pasta, nós vamos criar aqui o nosso arquivo index.html, tá? E aí a gente vai criar aqui a nossa estrutura básica, certo? E vamos definir aqui no título do documento aula 7 e vamos colocar aqui iframes, certo? Então, basicamente aqui já temos a nossa estrutura inicial e agora a gente vai começar aí a definir o nosso iframe, tá legal? Então, para a gente fazer isso, a gente vai definir aqui na nossa página um elemento HTML, uma tag HTML chamada iframe, tá legal? Essa tag iframe, a gente vai adicionar nela um atributo SRC. Tá? Esse SRC é o site que eu quero que abra dentro desse iframe. Pode ser tanto um site quanto um link de uma outra página do nosso próprio site, tá legal? Então nós vamos definir aqui no nosso SRC. Vou colocar aqui um link para o site da Globo. Então, vou colocar aqui https dois pontos barra barra globo.com. Legal? Feito isso, vou dar um espaço, vou adicionar aqui também já nosso atributo title, ou seja, uma descrição aí para leitores de tela, certo? Então vou colocar aqui site da Globo. Além disso, nós vamos especificar aí o tamanho, né, desse nosso iframe, o tamanho dessa nossa janela aí de conteúdo, tá? A gente pode definir o tamanho dessa janela utilizando CSS ou nós podemos aí fazer utilizando um atributo HTML, tá? Então agora, por enquanto, a gente vai definir aí os atributos utilizando aí o HTML, o atributo HTML, tá? Então a gente vai definir aqui um edit, vou colocar aqui 250, então serão 250 pixels de largura. Vou colocar aqui um height, que é a altura, vou definir também como 250. E vou fechar aqui o meu iframe, tá? Feito isso, vou abrir aqui, vou dar um F5, vou abrir aqui a minha página, tá? E aí percebam que eu tenho aqui já a janela da Globo sendo exibida em um pequeno quadro da minha tela, tá? Então eu tenho aqui a minha página normal e dentro dela eu tenho um pedacinho que é exibido aí um outro site, uma outra página, tá? Então como eu tô achando ali que 250 ficou muito pequeno, eu vou definir ele aqui como 600 pixels. Vou atualizar aqui e agora eu tenho aqui tudo certinho, tá? Maravilha. É, Reparem que em volta aqui do nosso frame, né? Existe uma borda, existe um conteúdo e a gente pode controlar aí esse conteúdo através aí de uma propriedade aí chamada frame border,
né, aí do HTML. Então, eu vou colocar aqui frame border e vou definir ele como 0, tá? Se eu definir ele como 0, o que eu estou fazendo é, eu vou tirar aqui a borda da minha página, tá legal? Então, é muito interessante aí que quando você trabalha com frames, geralmente a gente costuma aí tirar as bordas aí do conteúdo para ficar mais bem, assim, mais bonito, mais interessante, tá? Embora você possa estar deixando com a borda, então, se eu colocar aqui o 1, eu vou ter a borda, mas se eu colocar o 0, aí eu posso estar tirando a borda aí do meu frame, tá legal? E aqui no caso, esse atributo, frame border, né, a gente vai utilizar ele por enquanto, mas já tenham em mente que esse atributo também, ele já é considerado aí um atributo que será aposentado aí no HTML, porque a gente define essa questão das bordas através do CSS. Da mesma forma, existe também um atributo aqui para a gente controlar, por exemplo, se ele vai ter aqui o scroll, né? Mas isso, geralmente, a gente define isso utilizando o CSS. Então, no caso aqui, só para vocês saberem que existe, né, essa propriedade, mas ela vai ficar aí em breve ela vai ser aposentada, tá legal? Então a gente vai deixar aqui por enquanto como 1, o nosso, para vocês conseguirem ver exatamente o que que é página, né? O que que é a página, a nossa página normal, principal, e o que que é de fato aí a página do iframe, certo? Então eu vou deixar aqui o frame border como 1. Reparem que ele voltou a aparecer aqui as bordas, tá legal? Agora o que que a gente vai fazer? Você pode criar um iframe tanto para um site, quanto você pode utilizar aí um iframe para um arquivo de outra página do seu site. Então você pode abrir aí, fazer várias páginas menores aí dentro do seu site e montar uma página maior utilizando pedacinhos de cada uma dessas páginas, que são os nossos iframes. Não é uma coisa muito comum, mas é possível de você fazer dessa forma, tá? É possível você utilizar dessa forma e de repente, dependendo do que você estiver precisando, talvez seja interessante, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos criar aqui uma nova página chamada link.html, tá? Vamos adicionar aqui a estrutura básica dela. Opa! Então, vou adicionar aqui o snippet. Vou colocar aqui no documento aula 7. Vou colocar aqui iframe e vou escrever aqui na minha página, tá? Vou colocar assim, essa é uma página dentro de um iframe, certo? Vou salvar aqui. Agora, eu vou alterar aqui, eu vou voltar na minha página index, eu vou alterar aqui o meu frame, tá? O meu iframe aqui. E agora eu vou colocar aqui a minha página. Então, agora ele vai abrir a minha página link.html, certo? Vou atualizar aqui. Então, reparem que agora a minha página principal está abrindo aí uma página interna aí do nosso site, certo? Então, você pode fazer tanto com sites quanto com páginas aí dentro do seu site, certo? Agora a gente vai ver aí uma questão que são os targets, tá? Então, para vocês entenderem aí, na aula de links, a gente aprendeu aí sobre um dos targets, né? Que é o target blank. Então, para quem não lembra, então eu vou acrescentar aqui. Então, eu vou colocar um BR, vou colocar aqui um link. Eu vou colocar aqui só para vocês verem que esse meu link ele vai abrir a página da Wikipedia. Então, vou colocar aqui wikipedia.com, tá? E vou colocar aqui o target e vou colocar aqui o target blank, tá? Que a gente já usou. Vou colocar aqui Wikipedia, certo? Vou atualizar aqui, ó. Então, o que que acontece quando eu clicar aqui nesse link? Ele vai abrir o site da Wikipedia, porém, em uma nova aba, tá? Ou
Dependendo do jeito que tiver configurado o seu navegador, ou vai abrir uma aba nova, ou vai abrir uma janela nova. Tá? Isso daí quem define a configuração é do próprio navegador, ele quem define aí como que vai ser aberta as abas e tudo mais, mas geralmente as pessoas costumam não alterar, então esse é o comportamento padrão, tá? Então, beleza. Agora, que a gente já viu para que serve o target blank, agora a gente vai fazer o seguinte. Na no nosso arquivo link, nós vamos criar aí links e cada um desses links vai ter um target diferente. Por quê? A gente aprendeu aqui que tem o target blank, mas existem outros targets que você pode estar utilizando e esses outros targets, eles só fazem sentido quando você está trabalhando com iframes. Se eu colocar aqui, ó, os outros tipos, são esses daqui, ó. Então eu tenho o parent, o self e o top. Então se eu colocar aqui, ó, o self e eu atualizar e clicar, vai funcionar normalmente. Se eu colocar aqui o parent e salvar e atualizar, abrir, vai funcionar normalmente. E se eu colocar o top, mesma coisa, vai funcionar normalmente da mesma forma, tá? Então, o target aqui, esses três, né? Então, o parent, o self e o top só fazem sentido quando você está trabalhando aí com iframes. E aí a gente vai ver isso agora. Então, vou deixar aqui com blank por enquanto. E aí na minha página link, eu vou colocar aqui um BR, tá? Isso para dar uma quebra de linha, certo? E nós vamos adicionar aqui os 3 links para a Wikipédia mesmo. Então, vou até copiar esse link aqui, ó. Copiar ele inteiro. Colocar ele aqui, certo? Colocar um outro BR. Colar de novo. Colocar aqui um outro BR. E vou colar de novo. E aí eu vou colocar aqui um target diferente aí para cada um deles, tá? Então, eu vou colocar aqui no primeiro self. No segundo, eu vou colocar o parent. E no terceiro, eu vou colocar aqui o top, tá? Vou salvar e vou atualizar aqui, ó. Certo? Então, eu tenho 3 links. Para ficar melhor, eu vou até colocar aqui, ó, na descrição do link, tá? Eu vou colocar assim, da seguinte forma. Eu vou escrever aqui da seguinte forma aí, ó. Link com self, link com parent, link com top, tá? Para ficar mais fácil aí da gente ver ali na nossa página quem é quem. Feito isso, vou atualizar aqui. Então eu tenho aqui link com self, link com parent e link com top, tá? Então vou clicar aqui no primeiro, que é o link com self, vamos ver o que acontece. Então, cliquei o link com self, ele abriu a página da Wikipédia dentro do meu iframe, tá? Então, basicamente, o self é o comportamento padrão. Então, todo link que não tiver o target, automaticamente é um target self. Então, se eu tirar aqui, ó, esse target, vou atualizar aqui, vou voltar, né? Atualizar aqui e eu clicar no self, ele vai abrir o link aqui dentro. Então, esse é o padrão. O padrão é quando eu não coloco o target, automaticamente ele é um target self. E o target self significa abrir no mesmo lugar onde ele está. Então, se eu estou dentro dele, automaticamente vai abrir aqui dentro desse pedaço da minha página, tá?
Agora vamos ver o que acontece quando a gente clica aí no Parent, tá? Então cliquei aqui no Parent. Então veja que ao clicar nele, ele abre na página pai. Ele não abre mais aqui dentro do meu iframe. Então, quando eu clico aí no link que ele tem o parent aí, o target como parent, eu estou dizendo que a página ele vai abrir dentro do elemento pai, tá? Ou seja, eu tenho aqui a minha página principal, dentro dela eu tenho o meu iframe. E esse meu iframe, ele é uma página filho. Então eu tenho a página pai e eu tenho a página filho. Quando eu clico aqui no parent, eu estou dizendo que eu quero que ele abra na página pai, certo? Que no meu caso é a página onde foi definido esse meu iframe. Legal? Agora, se a gente colocar aqui o top, eu vou clicar aqui no top e aí vejo que o resultado aqui no nosso caso é o mesmo. Então, como que funciona o top? Então, funciona assim. Se eu tivesse um iframe, então eu tenho aqui um iframe. Dentro dele, eu tenho uma página. Dentro dessa página, eu tenho um outro iframe. E nesse último iframe, eu tivesse um link. E eu quisesse que ele abrisse na minha página principal. Eu teria que usar o top. Então, na prática, o que acontece? O top significa que ele deve sempre procurar a janela principal, ou seja, a janela que está fora dos iframes. Então, se eu tenho essa tela, dentro dessa tela eu tenho um iframe, aí eu coloco uma página aqui dentro. Dentro dessa página eu coloco um outro iframe e eu abro uma outra página. Se eu clicar no link de dentro e eu quiser que ele abra na minha página principal, eu uso o top. O top significa sempre que vai abrir aí na página principal da minha tela, ou seja, fora de qualquer iframe que tiver. Não importa se tem 15 iframes um dentro do outro. Se eu coloco o top, eu estou dizendo que eu quero que ele abra aí na página principal aí da minha tela, do meu navegador, que é a página que não tem iframe. Legal? E por último, a gente vai ver aí que eu também posso fazer o seguinte. Eu criei aqui na minha página index um link para a Wikipedia, certo? Que é esse link aqui de baixo. Que quando eu clico, ele abre numa nova aba. E se eu quisesse que quando eu clico nele, ele abrisse dentro do meu iframe, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no nosso iframe e vou definir aqui um name. E eu vou colocar aqui um nome que eu quero para identificar esse frame. Eu vou colocar como external, tá? E aqui no meu target, eu vou colocar o mesmo nome. Então, reparem que o target pode ser, além dos padrões, que são blank, abrir numa nova página, parent, que é abrir na página pai, self, que é abrir na mesma página, e top, que é abrir na página principal. Eu também posso colocar o nome de um iframe. Então, eu estou definindo aqui o nome external, vou colocar o target como external, certo? Vou atualizar. E agora, quando eu clicar aqui no meu link da Wikipédia, ele vai abrir o site da Wikipédia, porém, dentro aí do meu iframe. Legal? Então, é basicamente assim que funcionam os iframes. Se vocês forem procurar aí nas documentações, vocês vão ver também que dentro de iframes, aí dentro do assunto de frames, né? Existem outras tags, existe uma tag chamada frame, existe uma tag chamada frame set, que a gente utilizava antigamente. Então era comum você criar ali um frame set, ou seja, era como se você estivesse criando uma tabela e dentro dessa tabela você abria várias partes diferentes de sites dentro da mesma página. Porém, isso é considerado hoje um recurso aposentado, deprecado, que você não deve usar. Então você não deve utilizar, apesar de você ainda encontrar a documentação disponível, tá? Então a documentação ela tá disponível, se você for procurar
Então, se eu pegar lá, né, o site lá da MDN, que a gente já viu, então vou até mostrar aqui para vocês, ó. Então, se a gente pegar lá o site da MDN, você vai ver que existe lá ainda uma tag frame que a gente utilizava aí antigamente, ó, junto com a tag frame set. Então, você definia aqui, ó, que você estava, por exemplo, aqui eu estaria criando um frame de duas colunas, certo? A primeira coluna com 400, a segunda coluna com 500, aqui eu estaria definindo, né, o que cada um, então esse primeiro frame abriria na primeira coluna, esse segundo frame na segunda coluna, tá? Mas reparem que esse é uma propriedade do HTML, uma tag HTML que ela não é mais recomendada de utilizar, então a gente não vai aprender isso, porque em breve ela pode ser removida, tá? A mesma coisa aqui com o frame set, tá legal? Então hoje em dia, quando você utilizar, a gente utiliza sempre aí os iframes para definir aí. E mesmo assim, o recurso de iframe, ele é um recurso aí que você usa com bastante cautela, né? Porque não é muito comum você precisar carregar partes aí de um outro site dentro do seu. Legal? Então, até a próxima aula.